Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus poderoso, Deus todo-poderoso, possa vir falar conosco por intermédio dessa palavra. Vamos embora lá, vamos para mais uma breve reflexão. O texto de hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 5, a partir do verso 4, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podem produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, então, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu sempre gosto de ministrar a Epístola de Paulo aos Romanos. Alguns irmãos que já me seguem já devem ter até decorado que Paulo é a carta magnífica que Paulo verdadeiramente escreveu para combater os falsos ensinos dos falsos mestres que introduziram em pequenas células. Hoje era o que nós chamaríamos de células nas igrejas. Muitas igrejas adotam esse modelo de ensino. E eu particularmente não tenho nada contra, desde que ensine sim a palavra de Deus pura e simples, como ela é, irmão. A palavra de Deus ela é poderosa por si só para salvar. E ela sempre deve apontar para Cristo. E é justamente isso que Paulo está dizendo para eles, de que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Muitos dos falsos mestres ali adotavam práticas antigas da antiga aliança, como o corte do prepúcio, numa tentativa de atrair o favor de Deus. E Paulo, do capítulo 5 ao capítulo 8, ele descreve justamente como funciona essa fé, trazendo nós de uma antiga realidade a uma nova realidade. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a essa palavra, porque aqui fala justamente do poder da lei. Fala assim, meus irmãos, versículo 4: vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Bom, vamos enumerar. Qual era o poder da lei, irmãos? O poder da lei era transformar a forma de pensar dos israelitas. Eles eram ensinados desde o começo a pensar conforme a lei. A grande questão é que a lei traz uma limitação no nosso andar. Por quê? Porque nós jamais podemos cumprir ela por si só, por nós, sem o aparato, ou sem a ajuda, ou sem o auxiliar, o nosso auxiliar, o Espírito Santo. Não tem como, irmão, não tem como. Nós vamos ver que se nós tentarmos parar de pecar pela nossa própria força, muitas vezes nós vamos cair na armadilha da lei. E eles eram ensinados, irmãos, e aqui Paulo está mencionando justamente a água do batismo, que nós morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, morremos com a nossa antiga maneira de pensar. Os israelitas pensavam conforme a maneira de pensar deles lá, que era a lei de Moisés, que era inclusive a lei da nação de Israel. Se transformou da lei da nação de Israel. Eles pegaram ali, acrescentaram mais alguns costumes que os fariseus tinham e transformaram na Constituição Federal. Aqui nós temos a nossa, irmãos. Aqui no Brasil, ou então independente de onde você me vê, você percebe que tem um costume, uma maneira de pensar. Aqui nós pensamos que tudo é carnaval e que tudo é festa. Sabe qual é o maior perigo do brasileiro, irmãos? É as distrações, sabe? É o oba-oba, é o que eu vejo. Então, aqui trazendo para a nossa realidade de forma prática, eu percebo que essa parte desse versículo que eu li se aplica justamente que quem decide seguir o propósito estará além das limitações, ou seja, das crenças limitantes. Você quer que eu te dite alguns exemplos de crença limitante? Por exemplo, uma mãe que foi infeliz no casamento, ela vai dizer para a filha que todo homem não presta. E isso é uma crença que vai limitar a filha dela. Uma crença limitante, por exemplo, é que nós nascemos para não ser prósperos, para não ter dinheiro, não. A ambição, ela não é pecado. Ambicionar não é pecado, irmão. O pecado é a ganância e a avareza.
Ou seja, deixar o dinheiro saciar nossa alma. Nossa alma é saciada pelo Senhor Jesus. Inclusive, ele usou muitos homens que tinham muito dinheiro, por exemplo. Se não tivesse um homem disponível lá para doar um túmulo para ele, jamais se cumpriria a promessa, que era José de Arimateia, um homem rico e servia ao Senhor Jesus. Não tem problema, irmão. São crenças que nos limitam. E essas crenças, elas impedem nós de chegarmos justamente à plenitude. A plenitude daquilo que Cristo tem para nós. Gálatas 3:25 vai dizer: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. E quem que é o tutor aqui que ele está falando? Justamente a lei. Todos nós temos leis, irmãos, conceitos dentro de nós, algumas leis que nós mesmos infiltramos lá dentro e limitam o nosso andar. A fé é um novo e vivo caminho que nos possibilita ir além. E é isso que Paulo está falando, porque se morremos com Cristo, somos ressuscitados com Ele. Quer uma lei que ninguém acredita? A lei da morte, irmão. Todo mundo pensa que a morte é o fim, e Cristo definiu que não. E eu creio nisso com todo o meu coração. Olha, a palavra vai dizer, como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Irmãos, primeiro, precisamos aprender que as colheitas dessas boas obras justamente é para Deus. Não é aqui não está falando de uma promessa ou de algo, está falando da obra de Deus. Eu, por exemplo, Deus me deu algumas obras para fazer e algumas estão incluídas sim promessas, mas nem sempre estão incluídas promessas. Essa produção dessas colheitas, ela sempre vai estar envolvida com o quê? Com os nossos relacionamentos, irmãos. Então, uma colheita está relacionada ao quê? Produção está relacionada ao quê? A um trabalho, ao ministério. Então, uma colheita que virá através do trabalho estará esperando justamente para nós glorificarmos a Deus através do nosso trabalho. A respeito disso, Isaías vai escrever sobre o ministério do Senhor Jesus, Isaías 53:11. Verás o fruto do teu penoso. E ele usa esse termo penoso, por quê? Porque muitas vezes é penoso. Penoso trabalho te alegrarás. Ou seja, irmãos, por quê? Esse trabalho nos dará alegria. E é esse trabalho que nos tira da condição de justamente viver, irmãos, pecando. A gente faz uma troca. E não tem como ser diferente, irmãos. Aqui é o serviço a Deus. Muitas pessoas falam de ser filho e não tem nada errado nisso, irmão. Eu me sinto muito mais filho do que servo. É como eu me sinto. Eu gosto de ser chamado de filho de Deus. Um dia, eu fazendo uma boa obra para o Senhor, fui levar uma mulher que estava... E eu não gosto de contar muito essas coisas porque parece que a gente está se gabando. Mas eu falo para glorificar o nome do meu Pai. E esse é o grande motivo aqui, para testemunhar daquilo que... para exemplificar o que eu estou falando. Fui levar uma aqui no recurso médico. E ela estava sendo tão fustigada pelo próprio filho dela, irmãos. E eu tratei ela com tanto amor e com tanto carinho. Ela estava de cadeira de rodas, ela estava com tanta dificuldade. E eu elogiando ela ali, falando que ela estava bonita, que ela tinha que passar. E ela olhou no final da corrida, assim, eu trabalho como motorista de aplicativo, ela olhou para mim e falou assim: é muito bom conhecer um dos filhos de Deus aqui nessa terra. Naquele momento eu entendi, irmão. Sabe que, na verdade, não foi eu que dei para ela, foi ela que deu para mim. E eu não me movo por reconhecimento, irmãos. Eu não estou aqui pelo reconhecimento dos irmãos, não é isso que eu quero produzir aqui agora. Eu quero produzir vocês e incentivar vocês a partir para cima, sabe? Tem muitas pessoas precisando de amor. Tem muitas pessoas falando de amor também. Agora, muitas pessoas precisando, muitas pessoas falando e poucas pessoas andando em amor, praticando amor. E é isso que Deus quer. Por a respeito dessas coisas, Paulo entendeu, ele falou: viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele ia morrer pelos pensamentos dele e viver como Cristo viveu. E Cristo viveu desfazendo as obras do diabo. Olha, Paulo vai dizer a respeito disso: quando éramos controlados pela nossa natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus. Bom, vamos analisar o que ele está falando, irmão. Controlados quer dizer os desejos pecaminosos, irmãos, ou seja, os nossos desejos, o desejo da nossa carne, governavam a nossa vida. Éramos governados pela satisfação pessoal. E o que acontecia? Produzia uma colheita, pecaminosas
eram despertados pela lei. O que está falando, irmão? Que a lei despertava, quer dizer que esses desejos estão adormecidos ali dentro. Continuam adormecidos. Só que se nós formos até onde a nossa maneira de pensar chega, o que acontece, irmão? Para atravessar ela, só através do pecado, quando nós queremos descobrir, e há uma outra forma que é pelo Espírito. E é isso que ele está falando, que está adormecido lá dentro, irmão. Nós ainda, o nosso corpo ainda, esse corpo aqui ainda, se nós deixarmos, irmãos, ele será, e alimentarmos o pecado, alimentarmos a nossa carne, o espírito vai morrer de fome, e logicamente nós vamos voltar a ser governados. É o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, despertava o quê? Desejos maus. E esses desejos maus conduziam o quê, irmão? Uma colheita de morte, eu vou falar um pouco. Então, quem um dia, meu irmão, alimentou a carne, e sabe que aonde o pecado vai levar, e aqui nós podemos citar vários exemplos, como depressão, ansiedade, eu tenho falado muito disso, e aí vamos precisar do Rivotril, vamos precisar de muitos remédios. Ele conseguiu enxergar a impossibilidade de si mesmo, a não ser pela obediência a Deus e a obediência aos seus estatutos, viver uma nova vida, irmão. Quem um dia alimentou sabe. Paulo está falando quando éramos. E aqui nós podemos perceber, irmão, se eu ainda vivo pecando o mesmo pecado, quer dizer que ainda o Espírito não está habitando dentro de mim. E eu preciso mergulhar mais fundo com Deus na minha busca, justamente para buscar que o Espírito em nós, como Paulo fala em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória, venha dominar o meu coração. E como eu faço isso? Irmão, somente alimentando o Espírito com as coisas espirituais. É oração, é jejum, é buscar na madrugada, é as ferramentas espirituais, amando o próximo, é justamente partindo para essa vida de piedade, irmão. Ah, Alisson, mas isso é muito chato. Você pode escolher, irmão. O futuro sempre vai estar no seu livre-arbítrio. Você pode escolher, minha irmã. Continuar, paquerando na internet, ou você pode decidir, querer viver um casamento de Deus. Você pode continuar, alimentando o ódio e o rancor e a falta de perdão e viver sem o perdão de Deus. Pode também alimentar o perdão, decidir quem te ofendeu e viver o perdão, a plenitude da paz que vem pelo perdão de Deus. É uma decisão, irmãos. Jesus, ele é um gentleman. Ele nunca vai obrigar ninguém, o Espírito Santo nunca. Sempre vai ser através das nossas pequenas e grandes decisões que nós vamos experimentar esse tipo de coisa aqui, irmão. E quem conseguiu enxergar isso já percebeu. Olha, eu gosto muito de um texto que o Senhor Jesus traz para nós em João, capítulo 6. Deixa eu puxar esse texto aqui, irmão. João, capítulo 6, versículo 63, a palavra vai dizer assim, o Espírito dá vida e a carne não produz nada que aproveite. Palavras do próprio Senhor Jesus. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Na hora que ele falou isso aqui, irmão, muitos mesmo se dividiram ali. Aí ele olhou para os 12 discípulos e falou assim, vocês também querem ir com ele? Em João 6,68, célebre versículo de Cristo, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida? Porque eles já tinham experimentado o caminho antigo. Eu, por exemplo, eu vim de lá, irmão. Não quero voltar para lá. E por quê? Porque eu sei do resultado. Paulo diz aqui, ele fala assim, que produziram uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Era a morte, irmãos. Eu senti a minha alma muitas vezes, sedenta. E o que acontece? O Satanás, ele é ardiloso. Porque a intenção dele é o quê, irmão? É dominar a nossa mente. Por isso Paulo está falando da liberdade da lei. Por quê? Porque se ele domina a nossa mente, ele domina o nosso corpo todo. Ele domina as nossas ações e o pecado começa a governar, nos levando justamente aqui, a morte. Então é justamente isso. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu sabia que, por exemplo, se eu continuasse a cheirar cocaína, o meu fim era irmãos, ou a prisão, porque aí me levava ao roubo para sustentar o vício, e um abismo vai puxando o outro abismo, quando a palavra diz em Salmo 42, versículo 7, ou então era o alívio por meio da pornografia, e a gente vai vendo, irmão. Hoje eu estava observando com um rapaz mendigando na rua. Irmãos, vocês já perceberam que eles não estão nem aí para a condição deles?
E talvez você pense, não, Arson, eu não vou chegar lá. Irmão, se você continuar caminhando, minha irmã, se nós continuarmos a caminhar no pecado, talvez não seja como mendigo, mas talvez seja como usuário de drogas, ou como um inveterado, sedento por sexo. Irmão, o caminho nunca é bom. Eu sabia que, por exemplo, se eu continuasse usando drogas, eu tinha dois fins, ou cadeia ou morte. Eu sabia disso no fundo do meu coração. Então, o resultado aqui é destruição e morte, não tem outro caminho. Em Gálatas 6, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que aquele que planta na carne colherá ruína e destruição, mas aquele que planta no espírito colherá vida e eternidade. E é nós que sempre vamos escolher, irmão, está na semeadura. Agora, tem esse caminho, ele fala, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. E a lei aqui sempre traduzindo a nossa forma de pensar. Eu gosto de colocar isso porque tem muitas pessoas que querem viver conforme a lei, mas agem como vândalos, no seu escondido. E justamente porque não querem vir à tona, não querem primeiro mostrar o arrependimento ali por meio da confissão, irmão. E se nós aceitarmos a mensagem, se nós abrirmos o coração para essa mensagem, a liberdade irá chegar. Eu quero dizer novamente, se nós abrirmos espaço para a mensagem, a liberdade irá chegar. Vamos ler novamente o que Paulo fala? Agora, porém, ele está traduzindo aos romanos, já que teoricamente estavam andando no Espírito, irmão. E eu não sei para qual fase do processo você que me ouve está, irmão. Mas ele fala, agora, porém, fomos libertos. Ele está se incluindo. Fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Por quê? Porque ele aceitou a mensagem de Cristo, irmão. Quem aceitou a mensagem é completa. Então é como filho, mas é como servo. E em Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai nos dizer, irmão, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós não devemos voltar ao antigo jugo da escravidão. E como nós fazemos isso, irmãos? Vivendo uma vida de piedade. Paulo vai dizer aqui, podemos servir a Deus, não da maneira antiga. E o que nós devemos fazer, irmão? Abandonar os velhos costumes. Por que algumas pessoas ainda não abandonaram os velhos costumes? Por que algumas pessoas não conseguem se desplugar? Bom, eu tenho uma teoria, irmãos. Elas confundem solidão e solitude. Uma vida com Deus, irmãos, é daquele que toma do seu corpo. O seu corpo é justamente andar em koinonia, primeiro com o Espírito Santo. Koinonia é a comunhão e depois com os irmãos. Paulo está falando, fomos libertos. Ou seja, ele está falando para uma igreja, irmão. E a igreja é um organismo vivo. Eu não estou aqui pregando placa de igreja e eu não prego isso. Quem me acompanha sabe disso, irmãos. Mas existem sim igrejas que nós podemos ali nos envolver com elas num princípio, mas eu creio que vai muito além do templo, irmão. A palavra igreja significa chamados para fora. E nós devemos, o Senhor Jesus, uma das palavras dele é que quem não teria parte com o seu corpo e com o seu espírito, e essa é a palavra lá de João 6,63, quem não comesse do seu corpo e não bebesse do seu sangue não teria parte com ele. E o comer do corpo, irmãos, é justamente a se relacionar com os irmãos em Cristo, e o Espírito Santo é justamente a alegria que vem do Espírito. Porque, irmãos, as boas obras que nós vamos produzir para quem? É para os irmãos. E há um período de preparação, um período de solitude, a qual nós aprendemos, irmãos, viver em solidão. Mas tem um versículo aqui, que eu gosto muito dele, deixa eu puxar ele para vocês. E ele fala muito justamente com pessoas que resolvem, irmãos, se alimentam, por exemplo, somente aqui, da palavra de Deus por meio do YouTube. Não, irmãos, nós precisamos partir para a prática lá fora. Olha, eu quero ler primeiro esse aqui na versão Ferreira de Almeida, Provérbios capítulo 18, versículo 1, vou ler na Nova Almeida atualizada, fala, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. E, logicamente, irmãos, a intenção do Espírito Santo, que é o que representa o vinho, que é o derramar do Espírito Santo que Paulo está falando, ele tem um propósito principal. Qual, irmãos? Primeiro, nos levar por deserto, para aperfeiçoamento. Isso vai falar de um tempo de solidão. Mateus 4:1 vai dizer, o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado ao diabo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Só que Jesus,
Ele resistiu bravamente o diabo lá, que deturpava da palavra, justamente para ele vir a pecar. E tem muito crente que está se entregando ao pecado no deserto. Ah, mas tem um espinho, Alisson. Sim, irmão, mas tem um espírito também. E ele quer que você vença as suas fraquezas para que ele possa te levar a um novo estágio. E é justamente nesse momento, porque o momento de solitude é um momento em que nós aprendemos a ser felizes com Deus. Quando nós lemos esse versículo aqui, justamente na NVI, nós percebemos o porquê que muitas pessoas não vivem o seu deserto e ficam rodeando. A palavra fala em Provérbios 18, versículo 1, agora na versão NVI. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A sensatez é o que, irmão? A sabedoria, os conselhos. E quem é o nosso conselheiro? O Espírito Santo. Então, muitas pessoas não conseguem abandonar uma vida antiga. Por quê? Porque, irmãos, querem justamente viver uma vida que atende somente aos seus próprios desejos, aos seus desejos egoístas. E não querem justamente chegar e se deliciar justamente daquilo que é uma vida santa por meio de relacionamentos santos. E aqui nós precisamos deixar claro de relacionamentos santos que nós poderemos nos deleitar de prazeres espirituais e até aprender. E aí o que acontece? Os relacionamentos se tornam descartáveis e só servem para saciar os seus próprios desejos. Você já viu aquele homem, aquela mulher que só deixa a pessoa chegar a tal momento, por exemplo, conseguem o sexo e logo vai embora? É isso, praticamente é isso. Tem pessoas que nem o sexo mais, até o sexo abdicaram. Por quê? Porque se deliciam mostrando seus corpos na internet. É isso, se isola, busca os seus interesses egoístas. Nós podemos traduzir aqui na linguagem da psicologia, o narcisista. Ele nunca vai ter um relacionamento um pouco mais profundo, ele nunca vai deixar a faca afiar a faca. Então nós precisamos abandonar, sabe? Podemos servir a Deus não da maneira antiga conforme nós pensamos, conforme a lei, conforme os nossos interesses egoístas, mas obedecendo a letra da lei, mas sim da maneira nova, vivendo do Espírito de Deus tem, meu irmão. Uma novidade de vida. Nós precisamos abandonar os velhos costumes para quê? Para viver essa novidade de vida, se nós quisermos abandonar. Paulo vai dizer em Gálatas 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em Colossenses capítulo 2, do versículo ao 6, fala justamente dessa liberdade que nós temos por meio da lei. Quero ler com vocês rapidamente aqui, porque são vários versículos para nós terminarmos, e já está de final. Colossenses 2, do versículo 6 ao 10, fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas. Essa é a grande questão da lei, as tradições humanas, irmãos, a maneira de pensar do homem, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de divindade. E por estarem nele, que é o cabeça, que tem todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Agora, por que alguns ainda não vivem em plenitude, irmãos? Porque estão deixando se escravizar pela sua antiga vida. Não ousam dar passos de fé e ir além. E a respeito dessas coisas, para terminar, Paulo fala aos Efésios capítulo 4, do versículo 2 ao 4, ele fala: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Você percebe que Deus quer derramar justamente para a colheita de boas obras, com um princípio, o que? De nós deliciarmos o amor em Cristo, por meio dos irmãos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Ou seja, irmãos, se há uma unidade do Espírito, ela vem para quê? Para o corpo de Cristo. Irmãos, tem muitos irmãos padecendo por causa da sua mentalidade 880. Deus nos deu espírito de equilíbrio. Falta temperança, é ferido na igreja, nenhuma igreja mais serve. O pastor é usurpador e só quer saber de dinheiro, nenhum pastor mais é bom. Mas da mesma forma que não tem pastor bom, não tem ovelha, tem ovelha negra também, irmão. Tem ovelha ruim, tem bode no meio das ovelhas. Então a gente precisa aprender que não é, sabe, o motorista do Uber que é ruim.
O motorista que é ruim é a pessoa, irmão. E nós precisamos ter a consciência para quê? Para que nós venhamos a nos deliciar das maravilhas que tem. E Paulo vai terminar falando: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E qual que é a esperança, irmão? De viver com Deus como uma família. Precisamos nos desamarrar da vida antiga e ousar a experimentar o novo que Deus tem por nós, por meio do propósito que Ele estabeleceu. Lembrando, se Ele estabeleceu o propósito, o plano, as pessoas, os lugares e tudo, é Ele que indica. Se nós ousarmos a viver na antiga vida, Ele vai dizer, Ele vai ser um jeito: você pode ir, mas por esse caminho eu não vou. Se você quiser vir, vem e segue-me você. É isso, basicamente. Ele tem um propósito, tem um plano e tem uma promessa. E essa é justamente para viver em plenitude. Plenitude de paz e tudo que Ele pode nos oferecer. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.